programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Nosso entrevistado de hoje aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 525 da NET, claro. Flávio Luiz Costa, juiz do trabalho aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, Alagoas. O infectologista José Maria Constant e o cientista político Eduardo Magalhães. A gente conversa com eles já aqui em Conjuntura. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Quem diria que em Alagoas dizer presente na sala de aula iria garantir din-din no bolso dos nossos alunos? Para botar todo mundo para estudar, o governo de Alagoas lançou o cartão Escola 10. É o maior investimento da história da educação de Alagoas. Tem a Bolsa Retorno, que dá R$500 aos alunos do ensino médio da EJA que retornaram às aulas presenciais em 2021. Tem a Bolsa Permanência, que dá R$100 para os alunos com frequência acima de 80% em sala de aula. E tem o Bolsa Conclusão, que premia com R$2.000 os concluintes do ensino médio. Foi um ponto fatal para eu chegar junto. Vai somando aí. São 215 milhões de reais para incentivar a permanência, o retorno e a presença nas salas de aula. Dá orgulho ver nossa educação evoluir assim, investindo no presente e garantindo o futuro. Daqui a pouco a gente conversa com o cientista político Eduardo Magalhães, também com o infectologista José Maria Constant. Agora a gente conversa com Flávio Luiz Costa, ele que é juiz do trabalho, que foi escolhido como um dos juízes de destaque 2021 no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que é exatamente aqui em Alagoas. Doutor Flávio, muito obrigado pela presença. Qual é o sentimento em receber uma homenagem desse tipo? Bom dia, Flávio. Bom dia aos telespectadores. Vejam, este ano de 2021, ele é destacado porque a nossa Justiça do Trabalho no Brasil completa 80 anos, né? Completou, né? 1º de maio de 1941, nós instalamos esse trabalho e esse ano foram completados 80 anos. Dentro do contexto dessas homenagens dos 80 anos da Justiça do Trabalho, o presidente do TRT daqui de Alagoas, desembargador Marcelo Vieira, dentro do seu projeto, ele trouxe a questão de se os próprios pares, né, magistrados, servidores, elegerem, dentre os que estão na Justiça do Trabalho, dentre os que fazem a Justiça do Trabalho, alguns destaques. 2 desembargadores, 2 magistrados e 2 servidores de cada área do tribunal e também 2 terceirizados. É um sentimento dessa eleição, já que nós fomos eleitos pelos nossos próprios pares, juízes votam em juízes, desembargadores, os servidores, é um sentido de se ver que é alguém que está cooperando para a nossa justiça. É uma forma também de demonstrar um endomarketing institucional, né? Todos ali se veem reconhecidos, se veem como um destaque. E eu acabei sendo escolhido ao lado do magistrado Walter Pugliese, do próprio desembargador Marcelo Vieira, do desembargador Pedro Inácio, que fomos os eleitos destaques dentro da magistratura, né? Então, esse sentido de pertencimento, sentido de que estamos cooperando além das nossas atividades efetivamente jurisdicionais. Como é que tem sido, falando agora da atividade especificamente, como é que tem sido o trabalho no TRT aqui de Alagoas, da 19ª Região, com essa fase de pandemia que já está completando quase 2 anos? Pois é, vamos lá. O nosso tribunal, ele é um dos tribunais que, de forma muito rápida, soube se organizar. Vejam, eu vou começar por um lado, inclusive, social do nosso regional, né? Nós fizemos uma parceria, nós enquanto tribunal, com o Ministério Público do Trabalho, já que nós tínhamos alguns valores decorrentes de multas, decorrentes de dano moral coletivo em algumas ações civis públicas
que estavam, algumas destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o tribunal, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, com a Procuradoria do Trabalho, ele acabou pegando parte desses valores que estavam e fazendo uma distribuição, por exemplo, para o Hospital Universitário, para a universidade, para a parte de pesquisa de equipamentos de proteção individual, para algumas outras instituições que cuidam de idosos. Tanto que, desses valores, nosso tribunal, ele chegou a repassar quase 9 milhões nesse período da pandemia, de valores que nós tínhamos, né? Mostrando assim, uma contrapartida social de valores que estavam em processo, certo, que ajudaram a lá de idosos, ao custeio de equipamento de proteção individual, a própria polícia foram repassados valores, né? Então, mostrando aí, primeiro, essa contrapartida que o tribunal encabeçou através do desembargador Marcelo Vieira e da Procuradoria do Trabalho. Bom, e depois tivemos que nos adaptar, né? Uma adaptação muito rápida para que pudéssemos continuar as nossas atividades jurisdicionais. Vejam, nós estamos passando, hoje a gente fala, estamos na 4ª Revolução Industrial, né? Nós saímos da primeira até a 4ª Revolução Industrial. E a pandemia, ela veio no momento da 4ª Revolução Industrial, que se pôde, nós já tínhamos esse aparato que nos traz aí toda a informática, para podermos realizar audiências. Imagine se isso tivesse acontecido há uma década, não é, anterior. Como seria? Como é que nós estaríamos efetivamente fazendo essa entrega desses processos dentro da jurisdição? Então, o tribunal, ele se organizou de forma muito rápida para a questão do teletrabalho. Foi eleita uma plataforma, não é? Uma plataforma pública eleita que você pudesse, da sua própria casa, os advogados também, de onde estivessem, as pessoas que tivessem banco de dados, poder participar dessas audiências telepresenciais. De modo que não passou, de modo que a gente não deixou de realizar audiência. Ao contrário, nós até tivemos um aumento em relação ao número de audiências, um aumento em relação ao número de atos processuais, né? Primeiro porque o próprio deslocamento, né, Flávio? Nós sabemos que há essa questão do deslocamento, do trânsito, então isso já acaba eliminando, cada um está em sua residência. Facilita muito. Né? E isso acabou por facilitar efetivamente. Tivemos problemas, sim, né? Porque nem todos possuem hoje, mesmo com essa tecnologia, nem todos acabam, de certa forma, tendo uma praticidade, porque é um programa, no primeiro momento, né? E se nós voltarmos lá a abril do ano de 2020, que é quando nós tivemos, talvez, assim, o maior percalço dentro dessa história. Alguns não têm pacote de dados, outros não sabem como se portar perante uma câmara efetivamente. De repente, você estava ali também, juiz, fazendo audiência numa tela do computador, né? Tivemos que repensar como ouvir testemunha, como manter de fato a neutralidade da realização desse ambiente agora, as muitas dúvidas. E aí o tribunal, claro, essas pessoas que não tinham condições de realizar audiências de forma telepresencial, elas ficaram represadas, para que quando nós pudéssemos, e agora já estamos em uma outra fase do processo, realizarmos a audiência de forma presencial. Mas os resultados foram muito bons, resultado satisfatório dentro desse contexto das audiências, da realização de audiência. Tanto que aqui em Alagoas eu não ouvi falar de nenhum problema, nenhuma questão, nem se cogitar de uma possível nulidade da realização do ato processual da audiência, pelo fato de estar sendo feita de forma telepresencial. Bom, na sua opinião, deve-se manter o trabalho telepresencial ou prevalecer o trabalho de forma híbrida, ou seja, as audiências com presença de alguém que tem interesse pessoalmente, fisicamente, né, ou através de teletrabalho? Qual seria, não pergunto nem a sua opinião, qual seria a tendência no Tribunal do Trabalho de Alagoas? Perfeito. Hoje nós estamos chamando também um judiciário 4.0, né? Isso. Já que nós estamos dentro desta revolução. O nosso tribunal, ele já tem uma resolução, seguindo também os ditames de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, de termos um juízo 100% digital.
né? O juiz 100% digital a parte autora, ela ajuiza a ação e ela faz uma opção para que o seu processo passe a tramitar de forma telepresencial. A parte reclamada, ela tem um prazo até 5 dias antes do início da realização da primeira audiência para se opor. Se ela se opuser, este processo vai ter que ser presencial, né? Não pode realizar o processo de forma telepresencial. Tá? Então, hoje já estamos, porque nós tivemos no primeiro momento uma regra que valeu enquanto estávamos na pandemia, enquanto o tribunal estava na fase telepresencial, e atualmente o que está valendo é esta regra de um judiciário 4.0, mas ele deve ser de iniciativa da parte. Mesmo os processos que já estão em trâmite, se as partes quiserem, esse processo ele vai continuar de forma telepresencial, né? Então, ou de forma híbrida, não é? Por quê? Mesmo o processo hoje de forma telepresencial, se, por exemplo, uma testemunha, uma parte, Flávio, ela tiver algum problema, ela pode ir até o TRT, até as varas de trabalho, né? Nós estamos construindo, e este 2022, né, nós teremos as chamadas salas passivas. São aquelas salas em que o jurisdicionado ou o advogado, de repente, teve um problema, se o processo é telepresencial, mas ele poderá se deslocar até o tribunal ou até qualquer uma das varas de trabalho do interior para que realize aquele ato lá. Eu tenho um servidor que vai estar lá e que vai colocar, né, ele dentro dessa parte, né, da informática, porque senão nós não poderíamos ter um judiciário 4.0, como nós estamos dizendo, e ao mesmo tempo não dar essa estrutura para o judicionado. Seria se exigir que alguém tivesse, e aí você acabaria negando o acesso à justiça. E nós estamos falando de ampliação do acesso à justiça, né? Que essa ampliação do acesso à justiça, ele passa por essa informatização que temos hoje. Então, esta informatização, ela faz parte. Então, se alguém, mesmo processo telepresencial, tiver um problema, aquela parte que está no local que não tem informática, ela pode se dirigir. Isso é importante porque, digamos, uma testemunha que anteriormente estava lá em Palmeira dos Índios, o juiz daqui teria que mandar uma carta precatória, que tem todo um trâmite para que fosse lá na vara de trabalho de Palmeira dos Índios ouvir aquela testemunha. Com essa Justiça 4.0, com a criação dessas salas passivas nas varas de trabalho no tribunal, a testemunha ela vai até a vara de Palmeira e o próprio juiz, que é o condutor do processo, ele faz aquela instrução ouvindo aquela testemunha, aquela parte que está em outro local, até em outro estado. Isso facilita, isso tem um ganho de tempo de tramitação processual. É mais prático e é mais econômico. Mais econômico e, assim, o próprio juiz natural, né, que vai colher, que vai ao final sentenciar, que vai elaborar aquela sentença, ele tem esse contato com a parte. Né? Ele que está colhendo aquela prova, ele que está direcionando tudo isso para aquela colheita da prova. Uma questão mais ou menos recente é quanto à exigência de a pessoa ser vacinada sob risco de ser demitida. A sua opinião a respeito? Isso é um tema tormentoso, né? Um tema atualíssimo, um tema que estamos discutindo. Eu li um outro dia que hoje nós já temos mais de 800 ações no Brasil todo tramitando de processos em que trabalhadores foram dispensados por justa causa, né, tentando a anulação dessas dispensas por justa causa. E eu tenho acompanhado a jurisprudência e ela tem sido confirmadas as dispensas de trabalhadores que se negam a tomar a vacina por justa causa, né? Vejam, quando um trabalhador ele é dispensado por justa causa, ele acaba não tendo direito a aviso prévio, a se habilitar ao benefício de seguro-desemprego, não tem a multa do FGTS, não consegue sacar os valores do FGTS, não tem direito às férias proporcionais com o texto, não tem direito ao 13º salário proporcional. Então, observe que é a penalidade máxima que é aplicável a um trabalhador, é a sua dispensa por justa causa. Bom, e o que acontece efetivamente quando alguém se nega a tomar a vacina? Primeiro, a gente tem que separar aqueles trabalhadores que efetivamente apresentam alguma restrição.
Claro que, se o trabalhador tiver alguma restrição, alguma recomendação médica de que ele não possa tomar a vacina, não se poderia aplicar qualquer penalidade ao trabalhador. Não se pode advertir, não se pode suspender, quiçá aplicar uma justa causa a esse trabalhador, se ele tem alguma comorbidade. Né? Então, o ideal seria que essa empresa ela afastasse esse trabalhador, o colocasse em home office ou em teletrabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é a segunda situação que a gente passa a analisar? O Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral do Trabalho, ela criou um guia orientativo aos procuradores do trabalho, né? Já que os procuradores do trabalho, muitas vezes, são realizadas denúncias de forma coletiva na Procuradoria do Trabalho e eles têm que cuidar dessa questão voltada. Dentro desse guia está essa possibilidade de que possa ser aplicável, possa reconhecer a aplicação da justa causa em caso de trabalhador que efetivamente não queira tomar a vacina, né? Porque a gente acaba tendo ali uma dualidade. Eu tenho direito ao meu corpo, à minha forma de disposição do próprio corpo, e a partir do momento que eu estou injetando ali aquela vacina, você está, quer queira, quer não, invadindo o corpo, né? O direito de liberdade do trabalhador de escolha. E do outro lado, eu tenho um direito coletivo, né? Porque a vacina ela é algo individual, mas que acaba dando uma proteção coletiva àquele meio ambiente de trabalho. Neste guia, qual é a recomendação que o Ministério Público do Trabalho fez? É que as empresas, né, e toda empresa, ela deve ter um PCMSO, um plano de controle médico de saúde ocupacional e um PPRA, né, um plano de prevenção de riscos de acidente. O que é que ele diz? A empresa ela deve incluir no seu plano de controle médico de saúde ocupacional a vacina, né? Além de que deve demonstrar quais são as benesses, o que nós passamos, o que o mundo viveu com essa pandemia, para que os trabalhadores eles tenham essa consciência quanto a essa questão efetivamente da vacina. E aí nós vamos encontrar hoje já na jurisprudência duas conotações para a aplicação da justa causa. Há um grupo que diz que, se o trabalhador ele chegou naquela faixa etária, houve a disponibilização da vacina e ele não tomou, isso seria um mau procedimento, né? Porque aquele mau procedimento é aquilo que se contrapõe contra a boa-fé dos demais. Aquele outro grupo que está mais nesta linha do pensamento do Ministério Público do Trabalho é aquele em que a empresa constou efetivamente dentro do seu plano de controle médico e saúde ocupacional, houve a divulgação, e aí quando você inclui algo dentro do seu plano de controle médico, quando é uma disciplina, né? Passa a ser um regulamento da empresa. Então, se aquele trabalhador, a empresa o deu ciência efetiva de que ali está incluso, de que ele deva tomar a vacina e ele não deu, isso passa a ser um ato de indisciplina. Tanto o mau procedimento quanto a indisciplina, eles estão contidos no artigo 482 da CLT, que é o artigo que nos traz as questões voltadas para a aplicação da justa causa. E ainda, na nossa CLT, nós já temos um outro artigo que ele vai nos falar do ato faltoso do trabalhador, do ato faltoso do empregado. Quando o empregado ele deixa de cumprir normas relativas à saúde, normas relativas aos equipamentos de proteção individual, né? Já que a empresa ela é obrigada a ter equipamento de proteção individual, a ter equipamento de proteção coletiva. Então, isso também seria a hipótese de se aplicar também justa causa. Veja, quantos argumentos em relação a esse trabalhador que sem comorbidade, não quiser tomar a vacina. Lembrando que, quando a gente pensa nesta questão do individual, mas é pensar no coletivo, né? Porque alguém pode levar, disseminar, continuar sendo vetor ali da doença, se não tiver efetivamente tomado a vacina. Ok. Nosso muito obrigado ao juiz do trabalho, Flávio Luiz Costa, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta conversando com o médico infectologista José Maria Constant.